Todos nós recebemos dons gratuitamente quando nascemos. Contudo, invariavelmente temos dificuldade de encontrar valor nos dons que nos foram concedidos. Temos a tendência de qualificar os dons como o mundo os qualifica, e em razão disso, nos sentimos invariavelmente infelizes. Gosto de exemplificar esta situação com o personagem Bruce, representado por Jim Carrey no filme O Todo-Poderoso, em que o protagonista era um excelente repórter local, mas extremamente infeliz porque desejava ser âncora do jornal. Embora desempenhasse seu papel com brilhantismo e muito humor, ele não se conformava, pois considerava este papel de menor importância. Ele invejava o âncora e queria com toda a sua força que ele deixasse a função para que pudesse assumir o seu lugar. Observe que Bruce não apenas não aceitava o seu dom, como sonhava em ter o dom do outro, queria que algo lhe acontecesse para assumir o seu papel. Não podemos olhar para os nossos dons e habilidades como o mundo lhes qualifica. Isso porque cada indivíduo tem a sua maneira própria de contribuir para a economia do universo. Cada um tem um papel, a sua forma de agir, que é própria e única. Temos o compromisso de contribuir com a vida do próximo, com o talento que nos foi dado. E, não obstante tal fato, vivemos nos ressentindo e desejando o talento do outro. Queremos o que o outro tem e não importa a qual custo isso se dê. É preciso olhar para o outro que está na posição que gostaríamos de estar, como alguém que nos inspire, pois se ele pôde alcançar, eu também poderei. Mas não como alguém que me faça sentir mal, diminuído ou incomodado. Não importa se você possui 100, 200 ou apenas um talento. O que importa é que você haja para multiplicá-los. Não se importe com o que os outros estão pensando ou com os valores da sociedade. Tampouco se ocupe de agradar os outros ou corresponder às suas expectativas. Sejam eles seus pais, marido, esposa ou filhos. Paute as suas ações pelos seus próprios valores. Afinal, é a sua vida que está sendo construída. E para isso, é preciso que você esteja nela, inteira e coerente com os seus valores. Quando agimos para agradar os outros, não agradamos a nós mesmos. Quando fazemos isso, invariavelmente estamos representando um papel e não estamos sendo nós mesmos. Essa atitude, embora possa lhe parecer saudável naquele momento, vai lhe custar caro na vida futura, pois quando faço algo pelo outro, estou deixando de me consolidar na vida enquanto autor da minha própria história, e em algum momento terei que voltar a este ponto para começar a reconstruir. Diante de decisões que me gerem conflito, eu preciso me perguntar: a quem eu quero dar satisfação? Porque se eu quiser agradar ao mundo, eu estarei desagradando a mim mesma e a minha verdadeira missão. Quando escondo os meus talentos, quando me convenço de que não são para mim, ou desisto em razão da demora em implementá-los, eu estou literalmente colocando uma máscara para agradar as pessoas. Busco outro caminho apenas para me sentir bem socialmente. Contudo, quando chego em casa e fico sozinha comigo mesma, percebo que não fui eu mesma.
e isso me pesa. Aí vem a punição provocada pelo medo de como vai ser daqui para frente. Ao analisar a temática do medo, o psicólogo Rossandro Klinger faz uma analogia à libertação do povo hebreu do Egito. Segundo ele, Moisés diz que Deus vai libertar o seu povo da escravidão do Egito e ainda vai conduzi-lo a Canaã. Porém, entre o Egito e Canaã há um deserto, que significa os obstáculos da vida. Após algum tempo de caminhada, o povo começa a se ressentir da caminhada. Eles começam a achar que o deserto é pior do que a escravidão. Então, eles trocam a escravidão do Egito pela escravidão do medo. E porque têm medo, não agem e não acreditam que há uma promessa muito maior, que é a chegada de Canaã. O mesmo acontece quando Jesus diz a seus discípulos que eles vão atravessar o rio de uma margem para a outra. Contudo, vem a tempestade e os discípulos se apavoram enquanto Jesus fica dormindo no barco. É preciso não ser escravo nem do faraó e nem do medo. Enquanto o faraó representa a ditadura que vem de fora, o medo representa a ditadura que vem de dentro. É preciso ter foco na perspectiva do objetivo, ter foco na promessa, na visão positiva do futuro e não se atormentar pelas adversidades do caminho, porque elas vão surgir e fazem parte do nosso aprendizado. É preciso vencer a si mesmo através da reforma íntima. Essa é a condição sem a qual não se chegará a nenhuma Canaã. Que as comparações não te façam sentir menor, impotente e incapaz. É preciso caminhar, é preciso mudar. Essa é a lei do progresso. A real tragédia da vida é ter medo da luz. Se comparou, se apequenou, se justificou, não caminhou, não colaborou porque teve medo da própria luz. Isso é ser um servo infiel. O objetivo de Deus, ao tirar o único talento que o servo infiel tinha, é mostrar que, mesmo sendo pouco, era muito para que ele multiplicasse. E enquanto não aprendermos a multiplicar o que temos, a sermos gratos por aquilo que já temos, até o que não temos nos será tirado. Nelson Mandela, quando assumiu a presidência da África do Sul, ele levou ao jantar de gala, em posição de destaque, os 2 carcereiros que lhe guardavam a cela. E lhe foi perguntado por que ele fez isso. Ao que ele respondeu: eu queria que eles me vissem como ser humano. E no discurso de posse, ele disse: o nosso maior medo não é de sermos pequenos, mas de sermos grandes. Que contribuição você pode dar ao mundo com as suas fraquezas? Você precisa contribuir com as suas fortalezas, com a sua própria luz. É que a sua luz pode refletir e influenciar a vida de outras pessoas e ajudá-las a descobrir a sua luz interior. Há muitos anos temos ouvido: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Contudo, você se sabota,
por não se sentir digna de ser luz. Você é convidada diariamente a avançar, a passar para o próximo nível, a agir, a ocupar o seu lugar e não o lugar do outro, para que de forma única possa impressionar os que te cercam com os seus próprios dons e valores. O medo paralisa os avanços. Os medos são construídos na infância, pelas experiências vividas, pelas palavras ouvidas dos pais, avós, professores e autoridades da nossa vida. Contudo, esse não é o maior problema. O problema é que eles são diariamente alimentados por nós, através dos nossos pensamentos, sentimentos e ações. O servo que esconde seu talento vai se justificar. E a pergunta que eu quero te fazer é: quais justificativas você vem dando para você mesma para esconder os talentos que você recebeu? É que diante da dificuldade, nós reagimos de duas maneiras: ou justificamos ou culpamos. O que recebe um talento se aterroriza. O desperdício que o medo provoca na alma humana é absurdo. Ele vai justificar dizendo: não cobre de mim, porque eu tenho pouco para dar. Mas o meu colega é mais capaz que eu, então não me cobre. Contudo, é preciso ter em mente que foram distribuídos talentos diferentes a cada um de nós. Talentos os quais temos capacidade de multiplicar. E é por isso que espera-se de cada um aquilo que ele é capaz de dar. Espera-se resultados diferentes. Muitas vezes usamos desculpas do tipo: eu não tenho o talento e a capacidade que o outro tem, eu não tenho o conhecimento que o outro tem, eu não tenho o dinheiro que o outro tem. Contudo, não se trata do quanto você é capaz de dar ou retribuir, mas do quanto você tem disposição para o trabalho. A pergunta é: como o medo, o seu medo, vem atrapalhando a sua missão? Porque todos nós temos uma missão no planeta, uma tarefa a executar, que se resume em servir. Servir significa sair do próprio ego infantil que chora as dores e, apesar de continuar com as dores, contribuir com a vida do próximo. Servir é uma atividade de disposição pessoal que realizamos em qualquer lugar. Em primeiro lugar, na família, que é onde nós treinamos. É uma experiência primária, para depois servirmos na sociedade, na igreja, num cargo público, dentre outros. Então, a minha pergunta é: o quanto você tem se disponibilizado para servir ao próximo na sua missão junto ao cartório que você deseja?